Bom, o que eu posso adiantar em relação ao moicano? O moicano, ele não foi desenvolvido, se a gente for parar para pensar em combinação, em harmonia, para que você use numa pessoa que tem um rosto extremamente alongado. Então, a pessoa que tem um rosto alongado, ou até mesmo tem um pescoço muito também longo, quando você usa o moicano, a sensação que você tem é que alongou mais o pescoço, o rosto. Então a gente tem que analisar sempre em quem nós vamos realizar essa técnica de penteado. Bom, a regra do moicano é a seguinte: você vai trabalhar final de sobrancelha com final de sobrancelha. Então eu vou imaginar assim, toda a parte frontal, ela precisa ter final de sobrancelha triangular, com final de sobrancelha também triangular. E se tratando de um moicano, ela vai até o que a gente chama de vértex, tá? O que é o vértex? É o que o pessoal chama de coroa, cucuruco, cada um tem um nome, só que esses nomes não são corretos. Então, essa região aqui é chamada de vértex. A gente vai vir aqui, vai fazer esse triângulo até essa região. Agora, para entender, eu vou passar alguns conceitos muito importantes a respeito do moicano, tá? Então, o primeiro passo, deixa eu dar uma... Com licença, mas eu vou bater na minha cliente. Aê! Então, eu vou trabalhar aqui um triângulo. São 3 triângulos no total. 3 triângulos. Esse é o primeiro triângulo. Aí, nós vamos ter um segundo triângulo. Um segundo triângulo, que vai pegar as laterais, até o vértex também. Então, ele forma um outro triângulo. Então, são 3 triângulos e todos eles terminam onde? Terminam aqui no vértex. Então, vem aqui, segundo triângulo. Esse é o cabelo de ontem das mechas, tá, gente? Segundo triângulo. Vamos colocar aqui um clips. É importante entender as divisões, porque quando entende a divisão, fica mais fácil de entender o penteado. E eu vou explicar algumas coisas importantes a respeito da técnica de moicano também. Então, vem aqui, nós temos três triângulos. E os 3 triângulos, eles vão acabar no vértex. Então, eu vou pegar a parietal direita, parietal esquerda, vou trazer até a direção do vértex, e o triângulo frontal também vem até o vértex. O moicano, ele não serve para todo mundo, assim como vários outros penteados não servem para todos. Então, você vai precisar fazer uma análise para conseguir entregar o melhor resultado. Ah, mas Graciela, minha cliente quer moicano. A gente tem a opção de entregar moicano para uma cliente que tem a primeira área projetada? Tem sim. Por exemplo, você pode estar fazendo uma pequena franja em meia-lua e na parte de trás você vir e fazer um moicano. Agora não vai dar porque o meu cabelo tá em topete. Mas eu posso trabalhar o que a gente fala de uma combinação de um franjão misturando com o moicano. Então, você faz a franja e faz também o moicano. Então, você pode fazer essa mescla, essa combinação, para encontrar a melhor forma de valorizar o rosto da sua cliente. Então, se eu quiser fazer esse moicano cacheado, tá? Esse aqui é o cabelo de ontem, gente, o cabelo que nós fizemos na live, tá? O cabelo que nós clareamos. Eu vou aproveitar o cabelo, apesar de ter outros aqui. Inclusive, a minha loira já era, né? Que agora ela tá colorida. Eu poderia cachear completamente essa região se a minha modelo, a minha cliente, quisesse o cabelo cacheado. Nesse caso, ela me pediu um cabelo mais liso. Então, vamos lá, vamos fazer a técnica mais lisa. Então, o moicano clássico, como eu falei, ele pede 3 triângulos até o vértex. Então, a gente vai até a direção do vértex. Então, vou fazer os triângulos das parietais até o vértex e o último é o da parte frontal. Então, o topo frontal é o último, tá ok? Como eu comentei, às vezes a cliente, ela quer moicano, mas não pode usar o moicano, mas a gente pode fazer essa combinação que eu brinquei aqui. Não passei spray, não passei nada, mas eu fiz uma combinação de uma franja misturada, deixa eu bater um pouquinho, misturada
com um leve moicano. Então, primeira etapa é a gente trazer a mecha da lateral das parietais de uma forma muito justa, bem apertada, o mais limpo possível. Gente, quando a gente fala de limpeza e penteado, nós estamos falando de não ter fios eriçados, tá? Limpeza não tem a ver com, tá lavado ou não está lavado. Que, para ser sincera, as melhores técnicas de penteado, elas são naqueles cabelos que já tem algum grau de oleosidade natural, não é sujeira. Não é sujeira, é oleosidade. Por exemplo, meu cabelo ele fica muito bem quando eu estou 2 dias, como ele é muito seco, 2 dias sem lavar. Então eu posso fazer qualquer penteado que ele fica bem, fica com brilho, não é sujeira, não é fedido, não é nada disso, tá? Então vamos parar pra pensar aqui. Quando eu lavo o cabelo para fazer depois eu vou fazer uma aula só disso. Quando eu lavo o cabelo para eu pentear, eu tô tirando as condições perfeitas. Qual é o ótimo de um penteado? O melhor de um penteado é aquele grau de não é sujidade, mas de leve gordura, de brilho. E a gente também tem essa neutralização da carga eletrostática, porque o cabelo, quando a gente lava e não condiciona, o cabelo fica com uma carga eletrostática forte. Então, qualquer escovadinha, ele arrepia. Então, com essa leve oleosidade, o cabelo fica muito mais fácil de manusear. Então, feita essa primeira etapa, quem tem dificuldade de colocar grampo, prestem atenção aqui nesse método que eu uso, que é o método do grampo invertido, só que eu uso uma prensa aqui, ou seja, um pouco apertadinho. Vou fazer, eu acho que a opção aqui, para vocês, eu recomendo, quando for trabalhar com moicano, ainda não use o grampo invertido, depois eu vou mostrar para vocês o grampo invertido. O grampo invertido é esse daqui, ó, é colocar o grampo de trás para frente. Só que se tiver muito cabelo, eu já não tenho uma boa performance do grampo, ele vai formar vamos dizer assim, uma bolotinha aqui, e o grampo não vai entrar. Então, no caso do moicano, que a gente pega todo o cabelo da parietal, esse é o caso que a gente não vai usar, por enquanto, invertido. Depois eu vou mostrar também o invertido para vocês. Eu vou usar grampos paralelos, tá? Que dá um melhor resultado. Então, vou colocar um grampo para cima e um grampo para baixo. Fiz a prensa da lateral. Lembrando que se eu for usar o cabelo cacheado, eu vou aproveitar esse momento para cachear também as pontas. Então, essa pontinha aqui, eu já tenho que usar o modelador e cachear. Esse aqui foi o trabalho de ontem. Então, vou vir pro outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, fiz o primeiro triângulo, agora vamos lá para o segundo triângulo, fazendo. E tem mais, tá? Eu vou fazer bem intensivo, antes de eu voltar aí para Portugal, vai ser bem intensivo. E às 19 horas vai ter mais conteúdo de penteado. Então, ó, venho e trago pro outro lado. Vou pegar aqui meus grampinhos e vou fechar. Então, sabe qual é a grande, vamos dizer assim, a coisa mais gostosa de penteado? É que para você pentear, você não necessariamente precisa ser um cabeleireiro. Para você pentear, você pode só trabalhar com produções. Você pode viver só dessas produções. O que é produções? São profissionais que trabalham com o dia da noiva, com debutantes, com festas, que vivem só os finais de semana. Então, minha irmã que tá aqui, não me deixa mentir, ela tem ali umas pessoas que trabalham com ela freelance, que dia de semana tá em casa cuidando dos filhos, enfim, fazendo aquilo que muitas mulheres gostariam quando tem filho pequeno, né? Criar os seus filhos e final de semana ganhar o suficiente, muitas vezes um salário mínimo por final de semana, só fazendo penteado. Ou tirar até mesmo por volta de R$2.000 por mês fazendo só penteado. Então, isso trabalhando só os finais de semana. Então, prendemos aqui, olha, as laterais. Deixa eu colocar o quadro branco, que aí vocês vão enxergar bem. Deixa eu colocar ele aqui atrás. Que aí vocês vão conseguir ter uma visão de que as laterais, elas estão bem presas, ok? Bom, agora, essa mecha aqui, a primeira, eu vou separar, porque ela é minha mecha de disfarce. Então, se ela é minha mecha de disfarce, eu vou dar uma polida nela.
eu vou dar uma escovada. Então, o que eu faço? Vou passar um pouco de spray aqui pra ficar mais enrijecida. E agora eu vou fazer uma escovação no ângulo de 90 graus. Então, só vai ter um barulhinho por causa do secador. 90 graus, tá? Dessa forma. Vocês conseguem ver? Consegue, né? 90 graus. Então, vou trabalhar aqui, ó, 90 graus. Tô levantando meu braço assim para que vocês possam ver. Tá? 90 graus. Fazer penteados, mesmo não tendo tanta habilidade artística. Por quê? Porque é técnica. Então, eu venho aqui, vou pegar a mechinha da parte de trás. O cabelo ficar firme. Então, eu tenho que focar aqui. Eu não tenho que eriçar desde aqui. Eu não preciso fazer um trabalho de eriçado que venha da metade ou da ponta. O que eu preciso é que eu tenha um volume, que eu tenha uma base sólida, um ponto de fixação perfeito. A outra característica, deixa eu até fazer uma coisa aqui já, é que quando a gente trabalha com o cabelo, por exemplo, aqui a gente tá falando de usar o cabelo liso, mas se eu quero esse cabelo cacheado, moicano cacheado, eu não posso fazer a técnica de moicano sem cachear essa ponta, tá bom? Eu preciso cachear essa ponta também, para poder ter um efeito já perfeito do que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, fazendo esse movimento, essa mexinha só pra... Peraí, eu liguei, mas não liguei, né? Liguei na tomada, mas não liguei aqui o modelador. Então, eu já vou eriçar, mas ao mesmo tempo... Olha que lindo, né? Que as mechinhas de ontem, gente. Como a gente fez bem no triângulo, tá certinho. Bem no meio aqui, ó. A loira, a parte clara. Tá? Que alguns talvez consigam ver, outros não. Pelo ângulo que eu estou. Vou colocar pra cá. Então, vou fazer aqui essa parte já cacheada, tá? Com uma ondinha. Porque se eu vou fazer liso, essa parte já tem que estar lisa. Se eu for fazer um moicano cacheado, essa parte já precisa estar cacheada. Não tentem, depois que o cabelo já está pronto, mexer, cachear, porque você acaba mexendo sem querer, acaba destruindo o que você fez, né? Então, aqui, cacheadinho, só um pouquinho, tá? Já temos aqui, ó, cachinho bem definido. E agora, se fosse o caso de usar ele completamente cacheado,
No caso de usar ele completamente cacheado, eu já teria que cachear nessa base. Então, vocês vão conseguir observar que nós temos os triângulos presos no vértex, bem apertadinho, o triângulo central, que vai do final de sobrancelha ao final de sobrancelha, tá bom? Por que a gente dá essa borrifadinha de spray? Para ele ficar fixo, para ele não se movimentar. Olha, deixa eu aproveitar, já que eu cacheei um, eu já posso aproveitar e cachear os outros aqui para mostrar essa versão cacheada. E cada dia a gente vai mostrar um penteado completo aqui na íntegra para vocês aprender do zero, tá? A fazer um penteado. Tem gente que nunca penteou e que eu tenho certeza que vai pentear, eu não tenho a mínima dúvida disso. Por quê? Porque é um conjunto de técnicas e você com a técnica correta vai conseguir fazer. Lembra que eu falei que a gente não deve, depois que o trabalho tá pronto, mexer, porque você desmancha, ó. Então, aqui eu já praticamente desmancho o que eu já fiz, porque eu tô empurrando aqui com o Babyliss, tá? Então, só vou dar uma curvinha pra não ficar sem conexão. Não ficar essa ponta aqui, porque a ideia era mostrar um liso, mas eu vou mostrar o cacheado porque ele tá super em alta, o moicano cacheado também. É quando a pessoa quer o cabelo com cachos na ponta. Então, trabalhando aqui só um pouquinho mais. Aqui agora vocês conseguem, quem viu o cabelo ontem, hoje consegue ver muito bem as pontinhas loiras, né? Da técnica de ontem. Então, vou pegar mais um pouquinho aqui dessa. Aí, só mais um tiquinho. Mostrando já um pouquinho desse efeito cacheado. Tem várias formas diferentes de você usar um modelador, tá? Vou usar, cada dia eu vou usar de uma forma para que vocês também aprendam essa técnica. Essa questão de penteado, muitas pessoas têm bloqueio, né? Ah, eu não consigo, eu não sei. É porque ainda não aprendeu a técnica. No dia que aprender, vai saber. É por isso, lembra que eu falei aqui? Cacheia-se antes de você fazer, porque senão você acaba desmanchando. Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Cacheio as pontas, posso cachear ele todo pra fazer um moicano cacheado. Minha ideia era mostrar liso a princípio, então vou aproveitar, vou mostrar também ele na versão cacheada. Então, fiz aqui o eriçado nessa área, passei o spray. E qual é o grande erro? O grande erro em moicano. O grande erro em moicano é você deixar essa área, né,
essa região bagunçada. As pessoas bagunçam demais aqui e depois não tem como esconder a sujeira embaixo do tapete. Então não dá pra gente fazer algo que a gente vai ter que esconder depois. Você tem que fazer uma técnica de penteado que você mantenha a ordem, mantenha arrumado. Então desde a primeira a gente já mantém organizado. Fiz a primeira, vamos lá para a segunda. Aqui a gente cacheou só um pouquinho a pontinha, mas já que a gente cacheou, bora lá, que agora, quando já é para começar o cacheado, vamos lá. E esse é um penteado que se faz muito, muito rápido. Isso que a gente tá parando, falando, sentando, explicando. Mas é um penteado que se faz uma velocidade enorme. Então, vamos lá. Mais outra mecha, na parte depois da primeira. Pegou a próxima mecha, mesmo esquema. Depois que eu eriço, primeiro eu eriço, para quê? Para que eu tenha o volume que eu desejo. Depois que eu fiz o eriçado só na base, ou seja, só na raiz, o que sobrou, você pode estar passando um pouco de spray e vir e fazer a modelagem com o Babyliss, tá? Babyliss é marca, gente, tá errado o nome, tá? Com o modelador. Aí você vem, faz a modelagem faz os cachos, né, a definição dos cachos. E aqui você vem e vai passar o spray. Nisso, você já vai arrumando a base. O que é arrumando a base? É não deixar sujeira, é não deixar desorganizado. Que o grande problema é depois camuflar aquilo que a gente bagunçou. Então, a gente não vai fazer essa bagunça, já vamos arrumando aqui. Então, já vai abrindo, posicionando. Eu uso a escovinha, a mesma escovinha que eu uso pra mim. Sabe onde tá aquela minha escovinha marrom? Ela tava aqui, mas não está agora. Tá? Ela estava ontem aqui no carrinho, mas ali, ó, onde ela está, ali em cima. Aí, agora vamos para a próxima. Obrigada. Então, aqui a gente vai trabalhar, eu já vou usando essa escovinha para poder polir, para poder organizando. E agora, nós vamos para a próxima camada. Então, eu já posso até usar essa camada, dividir ela em 3 ou 2 partes, dependendo do quanto eu pegar de cabelo. Eu vou dividir em 2. Vem aqui, vai eriçar também. Saúde, marido. Vou levantar aqui essa região. Posso passar o modelador aqui nessa região e também posso passar spray para ter uma melhor fixação do que eu já fiz, né? Então, na hora de passar o modelador, se ele já tem spray, isso vai ajudar a fixar esse cacho. Então, aqui a gente já tem os cachos, tá? Nas pontinhas. Esses cachos aqui, eu posso fazer da forma... Tem, como eu falei, tem diversas formas de a gente usar o modelador. A gente tá usando uma das formas, né? E agora que a gente já fez a base, a gente também vai fazer a mesma coisa, vai organizar. Nessa organização, eu já aproveito para fechar, já ir fechando as laterais. Então, eu já vou trabalhando com spray, organizando. Como eu disse, muitas pessoas deixam para tampar os buracos, para tampar os erros, quando termina. Aí fica muito mais difícil você tentar camuflar o que já tá muito, muito, muito bagunçado. Então, é melhor que organize agora, tá? Então, vem com a escovinha e faz o que tem que ser feito, né? Pode já arrumando aqui os cachinhos, pode já modelando esses cachinhos que você vai usar. Aí ele vai ter um efeito bem legal. Próxima mecha. Vai fazer, praticamente tá quase na sequência aqui das últimas. Vai trabalhar o eriçado aonde? Só na base, tá? Ó, esse movimento, só na base. Então, deixa eu trazer pra frente, Posso subir mais? Posso. Se a cliente quer um moicano mais baixinho, eu vou fazer uma versão mais clássica. O que é uma versão mais clássica? É a versão uma versão que os clientes pedem bastante, que ela não quer tão alto. Tem muitos clientes que pedem moicano, mas não gostam
da super altura de um moicano, né? Ela quer uma coisa alta de moicano, clássica, mas não quer sentir com cabeção. Só que o moicano é pra sentir o cabeção, tá? Então aqui, vou trabalhar essa região. Então, hoje vocês conseguem enxergar muito bem a técnica de mesh de ontem, né? Por quê? Porque eu tô trazendo a parte clara para a região escura. Então, aí você consegue visualizar. Então, aqui a gente também já pode ir definindo onde você quer esses cachos. Vai trabalhar com essa escovinha para poder ir fechando. Vai passando o spray também. Só tô evitando usar muito spray. Mas no dia a dia você decide o quanto você vai colocar de spray. Tá bom? Spray não, é laca, né? Que a gente tem o hábito de falar a palavra spray, spray é o jato. Que spray você tá usando? É laque, laca. Então, ó, mostrando os dois lados. Ah, o nosso, galera, chama-se Double Weight, tá? Não tá aqui ainda. Quer dizer, está, né? Não, só que não está com rótulo. Nosso Double Weight, ele é formidável. Tem uma secagem extremamente rápida, tá? Então, aqui a gente já vai fechando as laterais. E você percebam que a gente vai tendo uma organização do moicano, onde a gente não precisa colocar um monte de grampo nessa região, né? O próprio, vamos dizer assim, a própria organização com spray já gera esse resultado. Então, a gente já vai tendo esse efeito, esse resultado só com a organização. E por último, a nossa última mecha, que foi aquela que a gente escovou. A gente vai fazer o mesmo procedimento e praticamente tá aí. Vê como é muito gostoso pentear. Em tempo real a gente faz esse trabalho e no máximo com modelagem, com tudo, em 20 minutos, modelando, cacheando, preparando, no máximo 20 minutos. O moicano é um dos penteados mais rápidos para se realizar. Isso, a gente tá aqui em 30 minutos, mas porque eu tô batendo papo, parando, explicando. Então, leva um pouquinho mais de tempo, né? Então, deixa eu olhar aqui mais as pontinhas. Tá do jeito que eu quero, porque depois que a gente finaliza, não dá pra ficar ajeitando. Então, o arrumar é agora, o modelar é agora. Então, eu já tenho aqui a forma que eu espero. Nesse momento, eu vou usar essa última aqui como capa. Então, o spray, ele é muito importante para que você consiga ter um efeito de acabamento, de finalização, tá bom? Então, uma ponta aqui, você vai usar ao seu favor também. Então, essa parte, ela é essencial para que você consiga fechar o seu trabalho. Então, você já vai começar a conectar, tá? Que conectar? É conectar a frontal com a lateral. Então, a gente vai conectar a parte da frente com as parietais. E aqui, se a gente for ir na íntegra de um moicano, o certo é não usar grampo, tá? O correto em moicano é não usar grampo. Porque às vezes a gente vai enchendo de grampo essa região aqui e tá errado. Porque ele tira completamente a beleza do moicano. Então, o moicano, ele não pode enfiar um montão de coisas aqui. Oh, desculpa, deixei o comentário sem querer, peraí. Aqui, desativar o comentário. Aí, às vezes vocês vai enfiando um monte de grampinho furando esse trabalho. Então, a gente tem que fazer uma outra coisa importante. Eu conectar a frontal com a parietal. Então, olha só, elas estão indo exatamente na mesma direção. Deixa eu abaixar um pouquinho o pessoal do Face. Olha, tem que vir exatamente na mesma direção. É muito ruim aquele moicano que as laterais estão vindo para trás e, de repente, parece que tem uma tampinha, tá? Que você vai abrir e vai fechar. Não, o moicano, ele tem que ser algo que ele venha contínuo. Não pode dar aquela sensação que aqui tem uma linha e a parte superior tem outra linha. Então, as linhas, elas precisam seguir o mesmo rumo, tá? A mesma direção. Então, venho aqui para esse outro lado.
pra gente também fazer o mesmo procedimento de unir as laterais. Fiz a direita, fiz a esquerda. É o que eu falo em relação à construção, criação de um trabalho. Gente, você pode ter a melhor técnica, mas se você usar também um produto ruim, ele acaba com o seu trabalho. Às vezes a gente vai usar um spray, ele molha o cabelo, ele tira a beleza do que você está fazendo. Então você tem que se preocupar em usar um spray de qualidade. Então tudo aquilo que me gerava problema no passado, hoje é o que a gente tenta colocar, tenta não, né? A gente coloca para os profissionais uma melhor qualidade. Então já vou trabalhando aqui as pontas também. E eu posso cachear ele completamente. Então aqui, ó. Pode cachear todo, não cacheie esse cabelo, mas pode cachear ele todo. E agora, vou mostrar ele de frente também. Você vai equilibrando as formas. Sempre equilibrando as formas, para que você consiga ter uma melhor construção de imagem. Então, use a mão com bastante delicadeza. Eu não sou adepta de colocar um monte de grampinho, não sou. Eu acho que tudo que faz a gente perder tempo não é algo que me atrai, porque no dia a dia a gente não pode perder tempo. Um penteado que você fica ali esculpindo por 2, 3 horas, você nunca vai ganhar dinheiro fazendo isso, a não ser que você cobre. Ah, não, Graciela, eu cobro R$1.000 um penteado, eu cobro R$2.000 um penteado. Aí você pode levar horas que você quiser. Agora, a realidade do Brasil é que a gente cobra penteado aí, o pessoal cobra entre 150, no máximo, quando se trata de um dia da noiva, R$500. Então, se a gente tá falando de um valor mais baixo, eu tenho que me preocupar com isso. Então, vocês percebam que a gente tem uma conexão da lateral, aqui com o fundo branco, sem o uso de grampos, tá? Então, a gente tá sem o uso de grampos, fazendo o fechamento da lateral com a parte superior, sem o uso de grampos. Aqui também, olha, sem o uso de grampos, só no spray na modelagem. E aí eu posso cachear ele todo, não cachei, só cachei essa parte para poder mostrar para vocês que você pode cachear ele todinho. Você precisa ter a técnica. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente muitas vezes replica o que a gente vê, mas a gente não entende o que foi feito. Quando a gente entende o que foi feito, a gente faz da técnica, a gente usa a técnica ao nosso favor. Então, por exemplo, se eu usei uma versão lisa, eu posso usar uma versão cacheada, eu posso usar uma versão em coque, eu posso usar uma versão com ondulações, né? Aqui vamos deixar ele mais no bruto, na ondulação mais luluzinha, depois a gente solta. Então, a única coisa que eu mostrei aqui em cima é que quando se for cachear o moicano, a gente tem que cachear antes. Por isso que eu fiz o do moicano cacheando. A gente nunca pode deixar para usar essa parte dos cachos do moicano para depois, porque se eu fizer isso, eu desmancho o que eu já fiz. Eu acabo estragando o meu trabalho. Agora, a parte aqui que é livre, que ela é solta, que ela não tem grampo, que ela não tem nada que atrapalhe, eu posso até cachear num momento diferente, que aí não vai atrapalhar no meu resultado. Acessórios, eu só tenho um, então só vou fazer desse lado aqui. Vou colocar esse acessório aqui, mas se fosse uma noiva, o ideal seria, claro, um de cada lado. E então vou colocar um acessório, poderia colocar um na direita, um na esquerda. Tá aí uma técnica de moicano, que a gente não pode fazer aquele efeito ovo, aquele cabeção que vem um bico aqui no alto, sabe, baixinho, parecendo uma rampa de skate, de repente um bico. Esse é o ideal de um moicano, sem o uso de grampos nessa região. E aqui a gente vai passar o spray e o secador, e aí a gente já consegue ter um efeito fantástico.